Boa noite, abençoados. Deixa eu falar para vocês um acontecimento que até eu também fiquei triste. Por quê? Porque as pessoas que estão no templo religioso não entendem de nada. Por quê? Porque eles seguem homens e nunca a verdade. Já disse para vocês que o livro Bíblia é uma história. Então eu estava conversando com esse rapaz. Ele estava dizendo que Jesus veio na terra salvar ele. Eu disse que não. Ele disse não, que o pastor pregou que Jesus veio salvar eles. Aí eu fui ensinar ele a verdade. Eu mandei, abre a sua Bíblia. Aí pedi ele para ele abrir o livro em Mateus 15, 24. Então ele, com aquela ânsia, né, de saber a verdade, ele abriu o livro, Bíblia, no livro de Mateus 15, 24. E quando ele abriu, eu mostrei para ele que Jesus não veio para salvar ele. Jesus não veio ajudar ele em nada. Porque eu expliquei para ele direitinho que quando Jesus veio na terra, ele nem estava vivo naquela época. Ele não tem nem 23 anos. Como que Jesus veio salvar ele? Por isso que eu falo para vocês, que fica dentro dos templos religiosos, vocês não aprendem nada. Por quê? Porque lá não tem nada. A própria história da Bíblia relata que dentro dos templos religiosos você não entende de nada. Então, o meu coração dói porque quando eu expliquei para ele, ele ficou aéreo. Por quê? Porque a mente dele já está perturbada dentro desses templos religiosos. A história da Bíblia relata que Jesus veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para aquele povo de Israel. Ele não veio para você hoje no ano 2022. Não. Quando você nasceu, Jesus já tinha morrido, já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha voltado e já estava tudo consumado. Então, as pessoas que estão no templo religioso, eles ficam perturbados, ignorantes, eles não entendem de nada, entendeu? Então, pega a sua Bíblia, abre o livro de Mateus 15, 24, para você entender aquilo que eu estou falando. A Bíblia é uma história, você nunca lê ela achando que futuralizando, porque a escrita ela não pode futuralizar, em hipótese alguma. Por quê? Porque quando alguém escreveu a história da Bíblia, tinha dia, hora, cultura, para quem estava escrevendo. Então não tem como a pessoa errar ou ser enganada. A Bíblia não tem duas versões. A história da Bíblia é a história da Bíblia e acabou. Não tem outra versão. Então vamos lá para você entender. Mateus 15, 24 diz assim: e ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está vendo? Jesus foi enviado somente para aquele povo judeu. Não foi para mim nem para você. Nós nem era vivo. Então, quando esse rapaz viu essa mensagem, que eu expliquei para ele direitinho, e o pessoal ali ao redor vendo, ele ficou envergonhado. Por quê? Porque o líder dele também, o religioso, não sabe disso. Eles são enganadores, mentirosos, como Deus disse. Então, se você não tiver a mente aberta, você não tiver uma mente para ouvir nós que Deus levantou para falar a verdade, você vai ficar sempre enganado nesses tempos religiosos. Vai para lá quarta-feira, vai para domingo, não sabe nada. Gente, deixa eu falar para vocês. Pode vir qualquer líder dos maiores aqui desse mundo para levantar Benihim, esses caras. Eles todos são mentirosos. Eles não sabem nada da história bíblica. Eles são enganadores, como o próprio Deus disse no João 10, 10 ali. Eles são enganadores. Eles não entendem. Nenhum líder religioso entende nada de Deus. Não, eles são enganadores. O próprio Deus, o próprio Jesus, quando estava na terra, veio falando. Eles são salteadores, enganadores. Jesus, ele veio somente para as ovelhas perdidas de Israel. E assim sucedeu. Está entendendo? Por isso que você tem que entender. João 11 fala também, bem claro. Eu vim para os que eram meus. Está entendendo? Então, se você pegar essa história bíblica e futuralizar, você vai fazer só cagada e vai enganar o povo, amém? Escravizar o povo.